Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Esperança Cast, o seu podcast da Rádio Esperança FM, um podcast onde buscamos trazer informações, temas inspiradores, ações transformadoras e pessoas interessantes para os nossos bate-papos, para a nossa conversa. Hoje vamos receber aqui o Fernando Ruedas Coelhar. Mas antes, quero falar da SolarPool, energia solar. É isso mesmo, se você quer colocar energia solar na sua casa, na sua residência, no seu comércio, quer economizar com a energia solar, a SolarPool é a melhor indicação para você. Isso mesmo, você vai ter por lá excelência e garantia em todos os processos. E o melhor custo-benefício da região. Faça o seu orçamento sem compromisso. Entre em contato hoje mesmo com a SolarPool. O telefone é o 17 99606 1932 ou passe por lá na Avenida Coronel Junqueira, 785 no centro. É a SolarPool compartilhando energia. O pessoal lá vai sentar com você, vai elaborar o projeto de acordo com o que você precise. Passa por lá. SolarPool Novo Horizonte. E o entrevistado do podcast de hoje é o Fernando Coelhar. Ele que é diretor de turismo de Novo Horizonte, é empresário, pós-graduado em turismo, também é formado em gestão ambiental e ciências biológicas, professor, né, e empresário. Enfim, o currículo vai crescendo. É quase o pai do Cris, né? Tem uns 10 empregos. É uma correria. A vida vai tomando contornos, né, e formas que a gente não consegue prever o que vai acontecer da nossa vida, né? Mas aí ao longo de toda a minha carreira profissional e de estudante, né, e profissional, eu acabei passando por várias áreas. E hoje em dia a gente está mais ou menos com uns 4 trabalhos diferentes de uma vez. Mas você é aqui de Itajubi, né? Isso. Eu nasci em Itajubi. A gente morava no sítio, né? Entre Novo Horizonte e Itajubi. E na época, sei lá, acho que meus pais achavam mais fácil, era mais perto, eu acho também, para ganhar nenê ali em Itajubi. Então eu nasci em Itajubi, mas aí já retornei para o sítio onde meu pai morava, no sítio da família lá, e aí já era Novo Horizonte. Então eu nasço em Itajubi, mas já volto... A sua vida aconteceu toda em Novo Horizonte. Toda em Novo Horizonte. E com um berço aí no sítio, né? No sítio. Área rural. Pé vermelho, como o povo diz, é isso aí. Eu nasci, morei até os 6 anos de idade no sítio. Aí na época de escola, meu irmão já tinha ido para casa da minha avó, na Vila Cardoso, para poder estudar, né? E aí quando o segundo filho, que era eu, chegou no horário, na época de estudar, minha mãe falou, não, vamos mudar todo mundo para a cidade, porque aí fica mais fácil para a molecada ir para a escola. E aí meu irmão voltou a morar com a gente, né? Bom, ele ficava durante a semana lá na casa da minha avó, e enfim. E aí a gente muda para a cidade, com 6 anos de idade. E aí eu fico na cidade, morando na cidade, até os meus, acho que 14, 15 anos. No terceiro colegial. Meu pai vendeu um sítio que ele tinha, comprou o atual que ele mora até hoje, né? E aí a gente voltou todo mundo para o sítio. Isso ali no auge da adolescência, né? Terminando o colegial. E aí fiquei morando ali no sítio esse 1 ano, terminou o colegial, fui prestar vestibular e passei na faculdade de turismo, que foi a primeira faculdade que eu fiz. E ao longo dos 4 anos da faculdade, mudei para Rio Preto, voltava para Novo Horizonte, arrumava emprego, mudava para Rio Preto. Perdi o emprego, voltava para Novo Horizonte. Então, assim, viajei com o ônibus também, que o pessoal viaja até hoje. Acho que a gente foi uma das primeiras turmas que começou a viajar. A usina Estiva dava, acho que uma van, alguma coisa assim, para os funcionários irem estudar em Rio Preto, né? E aí, não vou lembrar, na época, 97, quem que era o prefeito, talvez o Seminho, que talvez tenha sido o primeiro que... Foi isso, né? Antes do Toyota foi o Seminho, se eu não estiver enganado. Isso. E ele, em 97, foi o meu primeiro ano. E aí o pessoal, entre a usina, a prefeitura e os estudantes, a gente pagava o ônibus. Então, acho que a usina dava 50%,
a prefeitura dava outros 25% e os alunos davam mais 25%. Na época, se eu não estiver enganado, era coisa de R$50 que cada aluno pagava para poder ir para estudar em Rio Preto. E aí fiz a faculdade de turismo, terminou a faculdade de turismo, não tinha muito o que fazer aqui na região ainda. A faculdade de turismo foi uma opção, era o que você queria fazer, ou é aquele tipo de encaixe que olha pela nota ou pelas vagas disponíveis? Não, você na minha época não tinha nada de Enem, não tinha nada de FIES, não tinha nada disso. Então explica pra gente, Era você na raça. no interior de São Paulo, uma cidade que não é turística, não era turística, e numa região também que não tem tão forte o turismo, né, mesmo saindo daqui. Sim. O que você pensou na época, vou fazer turismo? Qual que foi o impulso, o que te levou? Tiago, lá em 96, quando eu fui prestar o vestibular, turismo estava dando mais candidato vaga do que medicina. Foi uma das poucas vezes que medicina perdeu para algum curso. Era um curso que estava muito na moda na época. E eu sempre gostei muito de história, de geografia, de inglês, né? Era as disciplinas na escola que eu mais gostava. E sempre também gostei muito de pessoas, né? De conhecer lugares, né? Na minha cabeça, quando eu fui fazer turismo, a minha ideia era descobrir aquele roteiro diferente, conseguir montar, né, roteiros que agradassem as pessoas, porque eu via assim, tinha muito pouca experiência, nunca tinha andado de avião, né? Mas eu falava, não, eu vou fazer algo diferente. E aí passei pela faculdade de turismo. E aí, o que eu vou prestar? Prestei turismo só. E olha só, no mesmo ano veio para Novo Horizonte um negócio que hoje em dia nem sei se existe mais, mas a academia do Exército lá, na época chamava, acho que era XPSEX, que era tipo Barro Branco, que você prestava e seguia uma carreira militar, né, depois. E, sem brincadeira, para poder passar, você não podia zerar nenhuma disciplina. Eu consegui gabaritar história, geografia, inglês, e fui mais ou menos bem em umas outras disciplinas. Mas matemática, eu precisava acertar, eram 10 questões cada uma, eu precisava acertar pelo menos 5 de cada para ir para a nota de corte, né? Depois, somando tudo e tudo mais. Caso você zerasse, né, numa disciplina, ficasse abaixo de 5, você já estava desclassificado. Eu tirei 4. Então, assim, juntando tudo, eu tinha nota para passar nessa primeira fase. Mas uma matéria... Por causa de uma matéria. E ainda era só exercício. Eu lembro até hoje. FOG, log. Não sei se vocês lembram aí. E aí eu fiquei puto da vida mesmo, né? Não sei. Vou tentar moderar as palavras, porque eu acabo falando umas besteiras aí. Mas... E acabei não passando. E hoje eu até agradeço, né? Porque eu não tenho o menor jeito para carreira militar, né? É algo muito de processos, coisas técnicas ali, e eu não sou disciplinado. Não teria a ver com você. Hoje você não se veria de maneira alguma algo semelhante. Não. Se tem uma coisa que eu não sou muito disciplinado, eu sou batalhador, gosto de correr atrás das coisas que a gente tem para fazer. Pelo currículo a gente percebe que inquieto, né? Não acomoda. Bem inquieto, Mas uma coisa que eu não sou muito é disciplinado, assim, do tipo, hoje tem que entrar, eu entro às 8, depois tem que fazer isso, fazer aquilo, aquele outro, depois eu não consigo, tipo, por exemplo, ficar amarrado numa rotina e diária ali. Eu tenho dificuldade com isso. Para você ter uma ideia, Thiago, eu fiquei 11 anos dando aula na ETEC, né? E até brincava que as coisas mudaram muito lá. Eu voltei agora esses dias, eu estou afastado há 4 anos da ETEC, sou concursado lá, né? Mas faz já um tempo que eu estou 4 anos. Desde quando eu entrei na prefeitura, eu pedi o afastamento, porque estava difícil para conciliar tudo. E eu sempre, mesmo sala de aula, tenho uma rotina.
Então, você tem aula das 7 horas da manhã ao 12:30. Então, sai de uma sala, vai para outra, enfim, aquela correria, aquela rotina. Mas eu sempre tentava fazer, tipo, uma aula prática. No primeiro tempo que eu dei aula na ETEC, eu dava aula no curso de turismo, né? Então, assim, muita aula prática, levava para o sítio do meu pai para fazer um trabalho lá que a gente tinha, na ETEC tinha e tem até hoje, um trabalho de HE, que fala, né? Hora atividade. E aí era um projeto que você tinha que escrever, e se São Paulo aprovasse, você podia implantar esse projeto. Então, por exemplo, eu tinha, 20 e poucas horas aula no curso de turismo, os alunos me viam todo dia. Então, todo dia lá eu estava dando aula. E era coordenador do curso também. E, além disso, tinha 12 horas de hora atividade. Então, tinha que fazer esses projetos. E aí a gente levava muitos alunos lá para o sítio do meu pai para a gente tentar desenvolver um turismo rural. Implantamos durante um tempo e tudo. Olha lá, o que eu falo de uma conversa a gente vai para outra, mas nessa época a gente escreveu desse projeto, ele virou um artigo científico. E a Jussara, que era a diretora da ETEC na época, inscreveu num congresso em Portugal, em Loulé, que é ali no sul de Portugal, e foi aceito. E foi aceito esse projeto lá, esse artigo científico. E a gente foi daqui de Novo Horizonte, Centro Paula Souza pagou, e nós fomos apresentar esse projeto lá em Portugal. Ficamos 3 dias por conta do Estado, né, por conta da ETEC, e acabamos ficando mais alguns dias por nossa conta. Então, hotel, tudo mais, alimentação, a gente pagou tudo. Afinal, o curso de turismo não ia só lá para trabalho, ia aproveitar para turistar também. Não, né? andamos bastante ali. Portugal é pequenininho, né? Então, a gente conseguiu conhecer praticamente de Fátima até o sul de Portugal ali, a gente conheceu praticamente tudo. E foi uma experiência, assim, única. E dentro lá desse congresso, o ministro do turismo de Portugal estava presente, né? E aí terminou o primeiro dia de palestras e tudo, e o ministro veio falar comigo, com a Jussara, e falando já algo do tipo: olha, o projeto de vocês o artigo de vocês é o que mais se assemelha ao tipo de turismo que a gente está querendo desenvolver aqui em Portugal. E a gente gostaria de parabenizar vocês, né? Parabenizar e presentear com um livro que o ministro tinha escrito sobre esse tipo de turismo. E esse livro está lá na ETEC até hoje. E assim, foi muito bacana para a gente. Uma grande honra, né? Uma grande honra e uma experiência assim, gigantesca. Foi justamente por causa disso, todas essas possibilidades de usar as línguas, né? Assim, eu falo mais ou menos bem inglês, entendo um pouco de espanhol, e o português a gente arranha, né? Porque o português é difícil pra caramba pra gente falar. Mas fui fazer a faculdade de turismo e me dei bem pra caramba no curso. Gostei demais, demais. E termina o curso de turismo, e aí meu irmão pegou o carro, foi levar currículo para tudo quanto é estado e tal. Eu terminei a faculdade, fui fazer a pós-graduação lá em Águas de São Pedro. Que aí, durante a faculdade, que eu estava pensando que eu ia ser um promotor de novos roteiros e tudo mais, a minha ideia foi mais para o planejamento turístico, né, que envolve o desenvolvimento de cidades, municípios, de atrativos turísticos. E aí eu fui para o melhor lugar que tem no estado de São Paulo, do Brasil, quem sabe, né, que era ali em Águas de São Pedro, no Senac. E aí fiquei 2 anos estudando lá, praticamente planejamento e marketing turístico. Então, como desenvolver e como divulgar tudo isso, né? Não adianta só você desenvolver a ideia e tudo, né, o lugar, e não fazer isso chegar a quem tem que chegar. Tem que despertar o interesse para que haja o fluxo de turistas, de pessoas. Exatamente isso.
Mas aí, nesse meio tempo, quem você falou no começo, não é uma cidade turística, Novo Horizonte, não era, né? Na época, não tinha praticamente nada de turismo. Na região também, né? O limitado, né? O Terma dos Laranjais estava nascendo, era um clube apenas. E aí eu peguei e falei, bom, terminei lá em Água de São Pedro, falei, bom, agora tem que procurar emprego. E aí foi a época que meu irmão estava levando currículo, né, para fora e tal. Eu peguei e falei, bom, também quero fazer isso. E aí peguei, como tinha terminado lá após em Água de São Pedro, falei, vou mandar currículo para faculdades, que agora eu quero dar aula. Já lá naquela época eu já tinha um interesse um pouco de tentar explicar. Também tinha uma simpatia pela aula pela docência. Pela docência. Tinha, assim, por que eu via? Muitos conteúdos fáceis, mas o professor às vezes conturbava tudo e eu acabava não entendendo. Tinha que entender por mim mesmo. E eu falei, não, dá para eu ensinar de uma maneira melhor, mais fácil. Aí mandei currículo para algumas universidades, faculdades particulares, porque pública você tem que prestar concurso, né? Todo um outro trâmite. E aí o pessoal lá da faculdade Jorge Amado falou, vem para cá, vem fazer uma entrevista. Eu falei, puta que... Aí peguei e fui, né? Aí cheguei lá na Bahia, fui fazer a entrevista, não deu certo. Mas eu falei, bom, quero ficar por aqui, quero trabalhar, porque lá na minha região não tem, né? Não tinha. E lá o turismo é muito forte. Muito. Na época, Salvador brigava, e briga hoje em dia também, mas São Paulo hoje em dia também tá, o turismo de negócios, principalmente no estado de São Paulo, chama muita gente. Mas na época era Rio e Bahia, Salvador, os lugares que mais atraíam gente. A Bahia até o Nordeste... por estar mais próximo da Europa, né, e dos Estados Unidos. Então, o voo que daqui de São Paulo para Miami, por exemplo, que é de 7, 8 horas, a Portugal, que é 9 horas de voo, ali no Nordeste é 4, 5 horas. Então, se torna mais rápido, mais barato, o pessoal poder vir para cá. Mas, enfim, fiquei lá em Salvador. Em uma semana eu já tinha arrumado emprego numa pousada na ilha... Nossa Senhora, agora fugiu o nome. Na ilha... Não é a ilha de Santa Cruz lá, como chamava? Rapaz, mas foi numa pousada lá também. Uma pousada, que dava acho que 20 quilômetros do litoral, essa ilha. Eu vou lembrar o nome dela ainda, depois eu comento mais para frente. E aí fiquei lá, trabalhando uns 2, 3 meses. Acabou não dando certo de ficar por lá depois do carnaval. Passei o carnaval lá em Salvador. Amava carnaval, gosto ainda hoje. Mas já não tem mais o pique de antigamente, né? E aí voltei para Salvador. Fiquei morando mais um tempo lá. Em mais 2, 3 dias arrumei emprego de novo. E por quê? A gente paulista, a gente é agitado, né? A gente tem um outro pega, assim, para... Outro ritmo de vida, outro ritmo. E aí, assim, rapidinho também consegui emprego num outro hotel lá. Era gerente desse hotel e o italiano que era dono lá falou, 2, 3 conversas, já morava no hotel, né? E aí fiquei mais uns 3 meses lá. Nesse meio tempo minha avó passa mal, vai para UTI e tudo. Tava numa baixa lá, baixa temporada e tal. Conversei com o dono. Ele falou, vai, a hora que você resolver, der alguma coisa, você volta para cá. E aí voltei para cá, e aí vai daqui, vai da lá, vai. Foi passando o tempo, fui gostando de ficar por aqui. Nesse meio tempo, começaram um curso de turismo rural aqui em Novo Horizonte, pelo Senar, Sindicato Rural, né? E aí tentei começar de novo a trabalhar com turismo rural. Isso não tinha começado ainda a ETEC. A gente voltou um pouquinho no tempo. Foi anterior à ETEC. Foi anterior à ETEC. E aí também acabou não dando muito certo. A isso a gente já está em 2003, 2004, 2005, por aí. Aí nisso eu já tinha voltado, já estava aqui em Novo Horizonte. 2007
Agora vem 2 graduações que você fez, né? Isso. Que foi tecnólogo em gestão ambiental e ciências biológicas. Qual foi a motivação dali que você falou, eu preciso desses cursos, ou você pensou, eu preciso ou eu quero fazer isso, quero aprender isso? Olha só, eu falei, nessa época eu comecei meu relacionamento, né? E aí, conversando e tal, a gente via que tinha uma lacuna muito grande no mercado nessa área de meio ambiente. E eu peguei e falei, bom, vou fazer gestão ambiental. É algo que eu gosto muito até hoje. Tanto é que depois fui fazer biologia, a hora que eu terminei o curso, né? Mas foi mais, aí nessa época, era mais pensando em trabalhar em grandes empresas com a parte de gestão ambiental. Então, assim, como melhorar as percas dentro do processo de fabricação, como impactar menos o meio ambiente. A parte de reflorestamento também era uma área que eu gostava demais da conta. Até por ter a origem, né? A gente trabalhava no sítio e sempre plantamos, né? Lá com meu pai, limão, plantava outras culturas, tipo feijão, tomate, essas coisas. Então, vamos ver alguma coisa nesse sentido. Pensei em fazer alguma coisa do tipo uma empresa para fazer reflorestamento. Então a gente vê que muitas usinas e empresas de grande porte precisam reflorestar, né? Então a ideia era dar esse suporte, fazer o plantio, cuidar até quando a planta conseguisse já se desenvolver sozinha. Mas acabou não dando muito certo todos esses planos. Comecei a faculdade em 2007, terminei em 2009. Não, acho que foi mais ou menos isso. Em 2008 eu comecei a dar aula, eu já estava formado, então acho que foi 2006, 2007 que eu dei aula, que eu fiz o curso de gestão ambiental. 2008, não tendo aparecido nada, né, na área e tal, apareceu para eu poder dar aula de biologia, química, como professor eventual no estado. E isso paralelo ao trabalho no sítio com meu pai, com tudo ali. O que aflorou novamente também a parte da docência, né? O desejo de lecionar, de ensinar, já por outras áreas, né? Já conversando. Não, exatamente. E aí, Thiago, eu dava aula de biologia, de história, de geografia, de tudo. Porque vocês sabem, professor substituto, faltou um professor de matemática, você entra para... Antigamente era mais até para cumprir o horário, né? Você não precisava nem lecionar nada. Hoje em dia está um pouco diferente, melhorou bastante, mas ainda o professor substituto sofre muito, né? E aí, como professor substituto, eram as aulas que sobravam, era quando precisavam. Então você não acabava tendo muita aula. Eu falei, não, se for para ser dessa forma, não vai dar muito certo. E outra, como que eu vou dar aula de química, sendo que eu nem gostava muito de química, né? Como que eu vou dar aula de geografia, de história, se eu não preparei material? Aí eu comecei a fazer faculdade de biologia. Isso em 2010, eu comecei a fazer a faculdade de biologia. 2010, 11, 12, 13, isso. 2013 eu estava formado também em biologia. Só que agora, em 2011, eu já tinha passado no concurso da ETEC. Então eu dava aula só na ETEC aí, tinha parado já de dar aula no estado, e lecionava turismo na ETEC. Só que fazendo a faculdade de biologia à noite. E aí eu termino a faculdade de biologia dando, né, segmento 2011 até na metade. Só sei que quando eu terminei a faculdade de biologia, as aulas de turismo tinham acabado. Porque foi feito um curso de turismo receptivo e em seguida um curso de eventos aqui em Novo Horizonte. E se eu fosse continuar dando aula só nessa área, eu teria que ir para fora, como eu fui. Fui dar aula em Catanduva e Olímpia.
Então, alguns dias da semana eu dava aula em Catanduva. De Catanduva eu ia para Barretos, dava aula à noite, dormia, porque lá tinha um hotel escola, e no outro dia dava aula de novo, dava aula durante o dia, dava aula à noite e vinha embora. E nessa correria toda, teve uma época que eu dava 54 horas aulas por semana. Fica puxado. Era muito puxado. Era praticamente todos os períodos. E aí numa sexta... E olha só, eu terminava tudo isso até quinta-feira à noite. Porque sexta-feira não tinha aula, se eu não estiver enganado. E aí num desses dias, voltando de Olímpia, eu bati o carro. Ali perto de Itajubi. E aí foi a hora de tirar um pouquinho o pé do acelerador. E acabei com algumas aulas, estava final de um semestre, tudo, depois eu acabei diminuindo. Só que aí abriu o curso em Novo Horizonte de meio ambiente, que tem o curso até hoje lá, né, na ETEC. E aí eu migrei do turismo para o meio ambiente. Então, de todas aquelas aulas que eu tinha até mais afinidade até então, eu tive que ir para a parte burocrática e chata mesmo, né? Todos os nomezinhos, tudo aquelas coisas da biologia, da gestão ambiental. Mas aí também eu amo, né, a parte que eu lecionava educação ambiental, tecnologia de processos. Vamos ver, não vou lembrar agora, já faz 4 anos que eu parei. Não vou lembrar mais muitas aulas, disciplinas que eu dava, não. Mas aí nessa época eu dava 18 horas aulas por semana. Aí tinha reduzido bastante. Já tinha feito a granja no sítio. Então tinha o sítio para tomar conta, tinha a granja. E o sítio ainda continua estimulando a parte do turismo rural? Bem pouco, Thiago. A gente tinha dado uma parada ali em 2011, 2012, foi as últimas tentativas de fazer acontecer e desenvolver, né? Desenvolver. A gente chegou a receber alguns grupos de escolas, então a gente servia um café da manhã bem simples e o foco era as atividades ao ar livre. Então tinham caminhadas, a gente ia para uma cachoeirinha que tinha lá no sítio, tem até hoje, né? Mas também acabou que eu era sozinho, né? E aí foi, além das aulas, foi puxando esse ritmo. Foi ficando puxado. Quando veio o convite para você para ser diretor de turismo em Novo Horizonte? Foi em 2021, né, com o Fabiano. Isso. Quando, óbvio que você aceitou, né, estar aqui hoje. Sim. Mas aquele impacto inicial, tipo, do desafio, o que você pensou na hora? Poxa, será que eu vou conseguir? Qual foi, que conta você fazia na sua cabeça que te levava a pensar se eu devo ou não aceitar? Tiago, aí a gente tem que voltar só um pouquinho. Estando na ETEC, e isso aconteceu meio que quando a gente foi para Portugal, foi meio que ali próximo de 2014, 2015. E o prefeito de Sales estava precisando de um diretor de turismo lá em Sales. E, por coincidência, a irmã dele dava aula na ETEC. E aí, só para eu fazer a conta, 17, 18, 19, 20, isso. Foi 2015 e 2016. Então, em 2014 veio o convite. E eu brinquei na época, falei, olha, ela me telefonou, eu estava em Rio Preto ainda. Falou, Fernando, você não sabe de alguém que queira assumir o cargo de secretário lá em Sales? É secretário o cargo, né? De secretário de turismo aqui de Sales. Falei, eu conheço uma pessoa, mas não sei se ela vai aceitar, né? E era eu. Eu falei, olha, eu gostaria de tentar. Eu falei, sei muita teoria, mas nunca trabalhei como diretor, secretário, nada. A parte de teoria a gente manja, mas a prática em si é outra coisa. Aí até ela falou, não, era isso mesmo que eu queria, mas eu tava com medo de te chamar e você não querer e ficar uma situação meio chata, né? Bora lá, então. Fui, conversei com o prefeito, ele gostou das minhas ideias e tal, e eu fiquei 2015 e 2016 trabalhando lá. Ajudei Sales a ser município de interesse turístico, todo o plano diretor de lá fui eu que fiz. E veio uma empresa depois de fora para fazer a tabulação de tudo isso, que na época
Que nem eu falei, eu tinha muita teoria, mas não tinha prática. Não sabia tabular todo o processo, colocar ele, né, de uma forma que ficasse fácil para todo mundo entender. Aí essa empresa veio, pegou todos os dados que eu tinha conseguido e montou o plano diretor. E aí Sales vira município de interesse turístico. Nessa eleição de 2016 para 2017, o Fabiano disputou aqui as eleições. Lá em Sales, o prefeito não quis disputar e quem ele apoiou acabou perdendo. Então, acabou lá a gestão, a gente sabe do jeito que funciona, eu perdi o trabalho lá em Sales, né? Mas aí o Fabiano tinha meio que feito um convite, tava meio do Já, tipo, ó, caso se der certo, se eu for eleito, a gente vai conversar. Teu nome está na lista. Teu nome está na lista, né? Vamos bater um papo. Aconteceu que não deu certo, né? Na primeira vez que o Fabiano e a Marilis concorreram, acabou não dando certo. Foi muito pequena a diferença, né? Foi coisa de 1.800 votos naquela eleição. E aí teve a eleição de 2020 para começar 2021. Fabiano dessa vez não tocou no nome de ninguém. Pelo menos o meu, ele não fez convite, não acenou, não falou nada. E aí passou as eleições, mandei uma mensagem para ele, sou amigo dele já desde antes das eleições, né, de trabalhar com ele. E aí mandei uma mensagem lá, Fabiano, parabéns pela vitória, tomara que sejam aí 4 anos de desenvolvimento, enfim. Aí ele falou, isso foi tipo, sei lá, uma semana depois das eleições, uma sexta-feira, alguma coisa assim. Aí eu mandei essa mensagem para ele, ele falou, queria conversar com você segunda-feira, queria conversar com você. Aí eu peguei e falei assim, mas do quê? Eu sou ansioso, eu sou uma pessoa que... se deixar no ar, vai entrar em parafuso. Mas ficou no ar. Ele falou, não, eu queria conversar com você aí sobre a parte do turismo na cidade e tal. Aí eu falei, beleza. Aí, isso uma sexta-feira. No sábado, fiquei o sábado e domingo pegando o plano de trabalho que eu tinha feito em Sales e adaptando para Novo Horizonte. Fiquei escrevendo. Tinham 16 ou 17 propostas do que eu gostaria de fazer aqui em Novo Horizonte, caso fosse contratado. Agora já sabia que o Fabiano tinha ganho. Mas aí... como também já houve um convite anterior, havia uma boa possibilidade sim, de ele estar reforçando novamente o convite. Sim, claro, né? Eu tinha aquela... Mas assim, que nem eu falei, a minha ansiedade era monstra, né? Aí ele pegou e falou assim, não, segunda-feira a gente conversa. Aí acho que foi na segunda mesmo, eu mandei, viu? Que hora que a gente vai conversar? Sabe aquele negócio? Depois passa lá, depois a gente conversa. Eu sou ansioso por aquilo que eu quero. Aí logo cedo, na segunda, eu falei, que hora que a gente conversa? Mas do quê? Eu falei, você falou que a gente ia conversar, eu quero conversar, ué. Aí ele falou, passa 10 horas no escritório. Aí eu fui lá no escritório, levei já as minhas folhas já que eu tinha impresso, tudo. E aí foi mais ou menos assim, Thiago. A gente conversou bastante, expliquei, e o assunto era esse mesmo, realmente era para ver se dava certo as minhas ideias e as ideias dele, né, para o desenvolvimento do turismo. E aí casou bem as ideias daquilo, tudo que eu tinha pensado e planejado para que a gente pudesse desenvolver. E aí eu peguei e falei, Fabiano, a única coisa é que eu quero poder desenvolver tudo isso. Se for para ser mais uma pessoa com emprego e ser figurinista ali, né, para ser... Só preencher o cargo? Para preencher o cargo eu não quero. Já vou te falar que eu gosto de desafio. Então, ou é para realmente a gente tentar colocar tudo isso em prática, ou eu também não quero. Ele falou, não, se não for para trabalhar, quem não quiser trabalhar não vai ficar. E aí eu acho que ele deve ter gostado, ainda não deu a resposta pra gente, tá todo mundo aí meio com medo agora na mudança para o próximo mandato, né? Tô tranquilo, né? Assim, mas eu acho que eu fiz um bom trabalho mas, né?
tá ao critério dele, da Marilis, de ver se a gente continua ou não, né? Já esbocei a minha vontade de continuar o trabalho, tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa para fazer, e vamos ver, eu acho que a gente fica. E lá atrás, quando você foi assumir, como você, em que pé você via que estava Novo Horizonte e o caminho que você achava que tinha que seguir? Claro, cada cabeça funciona de uma maneira, então quando você pegou o turismo em Novo Horizonte, ele vinha caminhando por um sentido. Quando você chegou, olhou, que você, dessas metas, planos que você colocou, o que você colocou como prioridade para trabalho inicial? Ó, que eu vejo? Que faltava mais foco antigamente. Do tipo assim, ó, vamos realmente fazer isso para a gente atingir esse objetivo, né? Vou dar só um exemplo. Lembra que antigamente já se fazia o Natal iluminado. Era menor, tinha menos coisas, mas era feito. Só que, por exemplo, acho que o último Natal que foi feito alguma coisa na outra gestão, 2019, se não me falha a memória, as luzes foram acesas realmente dia 19, dia 20 de dezembro. Então, qual que é o intuito disso? Né? Qual que é o planejamento disso? É só para falar que fez? É para realmente ajudar o comércio? Né? O que eu costumo brincar bastante com o pessoal? Nem nada que a gente faça, Thiago, dentro da diretoria de turismo, e aí eu tenho que mencionar o André, que veio trabalhar comigo, e aí até a parte a gente volta lá na ETEC. Talvez 2016, 2017, não vou lembrar, 2017 talvez seja mais certo. Eu estava na parte do meio ambiente. E o André, que hoje trabalha lá comigo, não sei, acho que você deve conhecer já, um rapazinho novinho, ele fazia o curso de informática. Na época acho que ainda era informática. Então eu nem dava aula para ele. Mas fizemos um projeto que juntava o meio ambiente junto com o pessoal da informática, que era um sensor para a granja lá do meu pai. Não vou nem lembrar direito de explicar como que era esse sensor, mas era tipo um aplicativo. Era um aplicativo, então esse aplicativo controlaria ração, um pouco da temperatura, enfim. É um negócio bem bacana. E aí eu conheci o André nessa época. Ficamos trabalhando quase um ano junto. E a ETEC também não é uma escola tão grande, então a gente acabava conhecendo todos os alunos. Terminando 2017, o André foi lá fazer faculdade e tal, e eu abri a Via Certa. Olha lá, chegamos na Via Certa. Que é quando a gente falou aqui na abertura, né, do seu currículo, que é empresário também. Isso, 2018 eu abri a Via Certa em Itápolis, em junho, julho, e em setembro eu abri aqui em Novo Horizonte, dia 20 de setembro. E aí logo depois aí o André já estava na faculdade e veio ser estagiário comigo. Dava aula, ele era orientador não, era instrutor na Via Certa. E o André, assim, uma pessoa fenomenal, capaz, gosta da parte dos processos, da parte burocrática, que eu odeio. Então, assim, a gente faz uma dupla muito boa, porque não que ele não goste, mas a parte prática fica para mim e a parte teórica ali de fazer dar certo, burocracia, papel, E alvará, é necessário, e tudo que é público, né, trabalho público. muito. As próprias licitações e tudo mais, né? Então deu muito certo. Então o André ficou de estagiário na minha escola. Aí ele saiu da minha escola, foi para a prefeitura, acho que foi. Ele entrou como estagiário na prefeitura. E aí, isso na época do Toyota ainda, na outra, em 2020. 2021, quando a gente entra, e aí já tinha dado certo, já tinha aceito, o Fabiano tinha realmente me contratado, né, pedido a minha contratação. A gente fez a primeira reunião, eu falei, olha, é o seguinte, eu vou trabalhar sozinho, não tem muito problema. Lá em Sales praticamente trabalhava sozinho, mas eu acho que eu vou precisar de uma pessoa. Não tinha, né? Tinha sido exonerado não, tinham extinguido vários cargos de assessor
na mudança de 2020 para 2021. E aí, não tinha como contratar ninguém. E o André estava estagiário na educação. Falei, Fabiano, já que eu não posso contratar ninguém, posso puxar o estagiário lá da educação para mim? Conversei com o Ademir, que é o secretário de educação. Ele falou, Fernando, se vai te resolver, leva o menino lá. Hoje eles até brincam que não deveriam ter deixado levar o Andrezinho, entendeu? Mas foi a melhor coisa que aconteceu. O André fica trabalhando comigo. A ferramenta ideal que você precisava para desenvolver o trabalho. Não, foi assim, casou, assim, o jeito de trabalhar dele, a gente se dá muito bem. Ele ficou 1 ano e meio comigo como estagiário. Acabou o estágio dele, porque são 2 anos só na ITEC, ó, na prefeitura, que você pode estagiar, depois você tem que sair. Faltava 6 meses para ele poder se formar. Então eu não podia contratar ele. Nisso já tinham feito, passado pela Câmara, a criação de 9 ou 10 cargos de assessor para nós, diretores, né? Aí eu falei, André, é o seguinte, velho. Já conversei com o Fabiano, vai dar certo de te efetivar como meu assessor, só que agora são 6 meses que eu não consigo te pagar o salário que você ganha, o salário de estagiário hoje da prefeitura, com a bolsa, né, com tudo, é 2 contos praticamente. Na época era um pouco menos que deveria ser coisa de uns R$800. Aí eu pagava para ele lá, para ele me ajudar nas coisas que eu precisava. Praticamente nem ficava lá na prefeitura, porque também não podia, mas ele me ajudava de forma exponencial, assim. Quando dava, ele me ajudava e tal. Passou o período, 2020, 21 e 22, 2023, se eu não estiver enganado, ele vem para trabalhar direto comigo, como assessor. E aí foi só evoluindo tudo que a gente conseguiu fazer. A pergunta do que eu via do turismo antes para agora é justamente isso. É a forma mais profissional de se fazer as coisas. Por exemplo, vamos fazer carnaval. Se tudo der certo, vai sair o nosso carnaval de 2025 e a gente deve fazer no mesmo local que vem sendo feito nos outros anos, ali no entroncamento da Trajano Machado com a Coronel Junqueira. Por que a gente faz ali? Se a gente for pegar de uma forma geral, é um dos lugares que mais concentram restaurantes que ficam abertos nesse período à noite e tudo mais, na época do carnaval. Então, assim, não é uma forma da gente ver bares e restaurantes em Novo Horizonte lotado. Eu lembro de 2018, 2019, 2017, 2020, pandemia, né? Não teve nada. Eu lembro assim, quando tinha a época do RTC, que tinha um carnaval em Novo Horizonte, bares, restaurantes viviam cheios. De 5h30, 6 horas da tarde, já estava toda a galera que vinha de fora, estudante e tal, já estava todo mundo por ali fervendo, bebendo, comendo. E aí depois a gente fica um período aí, que vai, sei lá, de 2007 até praticamente agora, sem um carnaval em Novo Horizonte. Então, lembro que teve uma época que o pessoal fazia o carnaval da prefeitura do lado em frente ao Shirley. Teve na quadra coberta. Teve, acho que umas 3. Algumas edições. Não deu continuidade, né? Não deu continuidade. Porque, assim, ó, quando você faz ali onde a gente tem praticamente tudo ali. A prefeitura não tem que pensar em colocar bar, comida, não tem que chamar... Porque hoje em dia as entidades, para colocar barraca de comida, de bebida, de alguma coisa, acaba ficando complicado nessas datas. Você ter pessoas, voluntariado para trabalhar, né? E ali a gente movimenta os restaurantes. Conversando com o pessoal ali em volta, você vê os restaurantes cheios todas as noites. Então o pessoal vai, come, bebe. Vamos dar uma passadinha ali. Ambiente familiar, sem briga nenhuma, porque a gente investe bastante em segurança,
marchinha de carnaval, samba enredo, aquele carnaval tradicional, axé. Então, assim, a banda muito boa também, que a gente acaba trazendo. Então, tem um propósito do porquê da gente... acho que essa era a palavra que eu ia usar agora, fazer um turismo com um propósito, né? Se Exato. a intenção é utilizar o turismo para fomentar uma economia, para girar dinheiro com os comércios que devem se beneficiar dessa época, então vocês conseguiram direcionar, aproximar e fazer ter uma meta, um objetivo ali plausível. Para você ter uma ideia, tem uma loja logo ali no começo, é da Ed, né? Eu esqueci o nome da loja dela. Uns 15 dias antes do carnaval, ela me encontrou por ali, a gente estava olhando, ver como que ia fazer ali o espaço, né? E aí eu peguei e falei, tá, beleza, vamos fazer o carnaval sim. Aí ela falou, nossa, vai fazer? Então eu tenho que ir para São Paulo, eu vou trazer roupa pro carnaval. Tipo blusinha, coisinha mais colorida e tal. Aí encontrei com ela, falou, comprei 50 blusinhas. Tal. No dia do carnaval, primeiro dia, sexta-feira, ela falou, Fernando, eu tô com 5 blusinhas só para vender. Das 50 que eu trouxe, tô apenas com 5. Então, assim, às vezes a gente pensa que vai movimentar a economia só... de um setor, né? De comida, bebida. Não. É o spray que o pessoal pinta o cabelo, joga pro alto. Bebida dos mercados, tendo alguma coisa na cidade, o pessoal vai para rancho, mas faz bastante coisa em piscinas. Então, a cidade fica mais festiva. Também não é só o evento ali pontual. Há um clima que se espalha, né? De festa, ninguém quer ficar parado. E aí a gente vai para os outros 2 grandes eventos que a gente tem, do rodeio e do Natal. Então, assim, rodeio, um exemplo bem rápido. As escolas estaduais têm uma disciplina optativa hoje em dia. E desse ano, uma delas era o turismo. E aí fui na escola Shirley e dei tipo uma palestra para eles e fui fazendo umas perguntas para ver se eles entendiam a economia. Conceito. E a ideia da economia girar dentro do município. Porque sempre o rodeio teve a ideia de que vem o pessoal de fora, monta praça de alimentação, vai embora e leva o dinheiro, né? Mas não é bem assim. A classe deveria ter uns 25 alunos. Pelo menos 15 foram praticamente todas as noites no rodeio. Desses 15, eu perguntei se alguém tinha comprado alguma coisa. Acessório, calça, roupa, né, bota, o que fosse. Os 15 falaram que compraram alguma coisa. Aí eu falei, quem comprou acima de R$100? 15 pessoas continuaram com a mão erguida. Quem comprou acima de R$150? Sei lá, umas 10 pessoas com a mão erguida. Quem comprou acima de R$200? Tinha 8 ou 9 pessoas ainda com a mão erguida. Então, assim, se a gente pegar que o rodeio teve uma média aí de público de talvez umas 10 mil pessoas esse ano, se, sei lá, 10% tiver gasto o que essas pessoas gastaram... Essa média da sala de aula... Você vê o quanto que movimentou a economia do município. E hoje em dia ainda, com cartão de crédito, com Pix, não tem mais aquela história de antigamente, que lembra que o pessoal falava, o pessoal vai para o rodeio, gasta o que tem e o que não tem, chega o final do ano, não paga, né? Às vezes não volta na loja. Então, e aí a gente pega aí a economia sendo movimentada pelo turismo. Outro aspecto também, outro evento muito grande hoje já de Novo Horizonte é o Natal, que ano passado a gente ficou aí conhecido como capital regional do Natal, e isso se manteve para esse ano, porque todo mundo falando, olha, eu andei aí nas cidades em volta e a mais bonita está Novo Horizonte, né? Tem um diferencial o nosso Natal. Teve Natal que foi aqui nas cidades vizinhas, começou a funcionar dia 18, dia 19. A gente já estava desde o dia 1º trabalhando com esse turismo do Natal. E com um propósito, né? De fazer o pessoal sair de casa, passear, gastar, seja com um presente, né? Não só com os presentes tradicionais do final do ano, que já acontece, mas que também gaste com alimentação, que gaste com um passeio
aqui e outro ali, durante todo esse período. Exato. Ó, a gente pega o período aí de dezembro, o pessoal comenta que sempre foi bom dezembro, né? Sempre para comida, restaurante. Uma alta de giro. Já tem, é. Mas depois que a gente começou a fazer o Natal da forma que a gente vem fazendo, isso virou antes era tipo um 13º. Agora eles têm o 14º. Que o ganho que eles têm... Pra você ter uma ideia, praticamente todos os restaurantes, lanchonetes aqui do centro, desde o dia 8, dia 10, estão abertos de segunda a segunda. Não fecha. Vão ter folga agora depois, comecinho de janeiro. Mas até então estão abertos todos os dias. E a nossa ideia é que a gente continue fazendo com que a gente tenha pelo menos esses 3 eventos sendo feitos durante o ano. Por quê? A gente vê que Novo Horizonte começou a receber algumas lojas, né, de franquias que a gente não tinha antigamente, né? A gente teve a Cacau Brasil, que abriu, Sapato Mania e algumas outras lojas, porque o pessoal vê que a economia gira no município. Então fala, vou abrir... Então você está com um comércio mais pulsante, né? Acontecendo. Exato. Movimento. Tiago, pensa o seguinte, ó. Você compra roupa aleatória, mulher compra roupa aleatória, né? Do tipo, estou precisando comprar uma blusinha, um sapato, elas vão lá e compram. Que eu posso precisar. Exato. O homem, ele compra se precisar e se a gente tiver, talvez, um evento que você queira ir com uma camisa nova, com alguma coisa assim, né? Um casamento, alguma coisa desse jeito. Quando a gente cria eventos ao longo do ano, a gente faz com que a necessidade se crie na pessoa. Então, por exemplo, não vou lá pro rancho só, não vou nem comprar nada. Não, vou pular carnaval lá em Novo Horizonte. Vou lá pro centro. Acho que vou comprar uma bermudinha nova. Você entendeu? Quando a gente vai fazendo esses eventos, a gente vai criando nas pessoas a necessidade de adquirir alguma coisa. Mulherada, seja uma maquiagem, aquelas coisas mais brilhantes, né, e tal. Então, quando a gente fica quieto, a gente não produz, a gente não dá um caminho para a população de uma forma geral, a população também, de uma forma geral, fica parada. Se acomoda. Entendeu? Eu até brincava que, quando a gente começou a fazer esses eventos, a gente ficou tanto tempo sem eventos de carnaval, de Réveillon, de tudo mais, que a população, nós envelhecemos na ideia de eventos. Do tipo, poxa, vou ter que aturar hoje Réveillon, uma banda aqui tocando. Como a gente tinha muito isso e de repente perdeu isso, a população ficou acomodada a não ter, a não ser incomodada, mas incomodada num bom sentido. Também a gente não pode ver só, né, por um lado. A gente tem que olhar o tanto que tudo isso gera na economia do município. O Novo Horizonte já teve diversas ações com o turismo. Por exemplo, na gestão passada, fazia-se bastante caminhadas, incentivava até o turismo rural, como você falou. E hoje, na sua gestão, como você falou também, vem investindo mais nesse sentido do comércio, a cidade, pessoas, a área urbana. Atrair pessoas para Novo Horizonte. Essa visão tua, como é que você entende hoje que é a nossa vocação turística hoje para Novo Horizonte? Qual que é o caminho que a gente tem seguido? O que nós temos hoje concreto em Novo Horizonte sobre turismo, em primeiro lugar, eu acho que pode-se dizer, em primeiro lugar, turismo de negócios, a quantidade de gente que vem para Novo Horizonte fazer negócio, seja na parte agropecuária, seja nas usinas, sejam os lojistas que recebem os revendedores. Eu almoço fora todos os dias. E aí eu vejo que certos restaurantes, dependendo do dia,
passa de 60% de pessoas de fora de Novo Horizonte que estão por ali comendo. Então, hoje, eu falaria que o que mais se destaca seria esse turismo de negócios, seguido pelo Grêmio Novo Horizontino, turismo esportivo, que traz uma molecada muito grande, fica por aqui, moram, né? Traz um monte de torcedor de fora. Foi uma pena esse ano a gente não ter subido, né? Mas ano que vem vai. E isso vai trazer até complicação. Se a gente for ver, hoje Novo Horizonte não tem uma rede hoteleira que atende o que a gente tem hoje. Dependendo do dia, durante a semana, você não consegue vaga de hotel aqui em Novo Horizonte. Não precisa ter nada. Mesmo hoje em dia, nós geramos muito turismo para outras cidades até, né? Sim. Porque desde times até torcidas que acabam pousando em outros municípios. Exato, porque acaba não tendo lugar para dormir aqui. Tem um pessoal aí que eu acho que vai implantar, não sei quem que é, só vi o outdoor. Na saída para Nova Cardoso ali, tem um outdoor falando que em breve um novo conceito de hotelaria em Novo Horizonte. Eu tenho vontade até de eu mesmo montar um hotel aqui em Novo Horizonte, porque a taxa de ocupação é muito alta, é bem grande. E com a possibilidade do ano que vem o Grêmio subir, isso vai mesmo hoje, né, na Série B, na Série B, já há uma demanda já vem muito, que não vem sendo suprida, né? E se você pensar nas possibilidades, mesmo os times que sobem, desce, fica nesse ritmo. Hoje o Tigre mesmo na Série A do Paulista, temos o Copa São Paulo, enfim, várias competições que o futebol vem atraindo cada vez mais o turismo. Né? Sim, e junto com isso vem, além dos torcedores, vem todo o pessoal que vem cobrir esses eventos, imprensa, jornalistas, né? Imprensa, né? Então, movimenta bastante a economia. E um outro tipo de turismo que a gente vê em Novo Horizonte, não conseguimos chegar nele ainda, mas a partir do ano que vem acho que a gente consegue desenvolver um pouquinho melhor. Um campo para explorar. Um campo para ser explorado. Divulgado, eu diria mais. O turismo de saúde. Por quê? A gente tem aqui em Novo Horizonte 2 ou 3 laboratórios de análises clínicas que é muito bacana. E você não tem ideia da quantidade de pessoas que vêm trazer os exames básicos aí para serem feitos as análises aqui em Novo Horizonte. Essa pessoa que saiu de Itajubi, Urupês, Irapuã, Sales, Borborema, que veio para cá, às vezes ela tem que vir em jejum, às vezes ela tem que vir, já junta isso com uma passada no mercado, num comércio. Então a prefeitura, de uma forma institucional, a gente tem que começar a chegar nesses profissionais, nesses estabelecimentos, para que a gente consiga dar mais vazão a tudo isso, a atrair mais pessoas. É difícil, Novo Horizonte tem um preço de combustível meio alto, né? Perto da região, mas às vezes a pessoa acaba esquecendo de abastecer o carro, já tem que abastecer. Às vezes vai no médico, a gente tem excelentes médicos aqui em Novo Horizonte. Tem médico daqui de Novo Horizonte recebendo gente do Brasil inteiro para dar cursos na área dele. Né? Então, assim, e até essa demanda vem trazendo novos médicos para cá. Pessoal que veio por causa de outros planos de saúde, veio com atendimento. Uma renovação. Ficaram, né? por Novo Horizonte. Uma renovação. E isso atrai pessoas de fora. Turismo de saúde hospitalar não é turismo. É que assim, quando a gente estuda turismo, a gente estuda o turismo como uma forma... como que eu posso explicar? A forma que eu vejo. A gente tem que estudar o turismo pensando sempre como a gente vai fazer para ganhar dinheiro. Né? O turismo como estratégia de desenvolvimento econômico. Né? Então, assim, tudo que a gente consiga fazer que atraia pessoas de fora e que essas pessoas gastem o dinheiro dentro de Novo Horizonte, a gente está fazendo turismo. Então, turismo de saúde, turismo esportivo,
turismo de eventos, turismo de negócios. E o que é um grande potencial ainda, que se Deus quiser nesses próximos 4 anos sai, é a praia. Novo Horizonte é o município com maior margem de rio Tietê de todo o estado. A gente tem lugares aqui lindíssimos, lindíssimos assim, só acessíveis por lancha, por exemplo. E a gente não tem uma forma de chegar nesse rio. A população que consegue chegar ao rio é porque ou ela tem um rancho, ou ela conhece alguém que tem um rancho, né? Os ranchos aqui de Novo Horizonte não permitem o aluguel dos ranchos. De maneira formal, você não pode falar, ô Thiago, você tem um rancho lá? Você me aluga ele esse final de semana? De uma forma normal, você não pode fazer isso. Se você tem seu rancho, é para você ir lá. Não é para você terceirizar isso. Então, é uma briga que a gente tem ainda. Tem uma área já em estudo que, se Deus quiser, agora no começo do ano a gente consiga levar esse projeto para frente. Então, eu falaria que seria esses 5 tipos de turismo que a gente tem em Novo Horizonte como potencial, como já atual, já atuante, e que a gente tem que ir juntando tudo isso para que a gente consiga se fortalecer, entendeu? Turismo rural, a gente tem o café da roça, né, do Votonho, que recebe ali todo... Esse final de semana estava fechado porque choveu demais, né, então domingo ficou fechado. Mas eles recebem ali de 100, 150, 180 pessoas por domingo. E a grande maioria vem de fora de Novo Horizonte. Então, é um dinheiro que vem de fora e que fica no município. E isso gera emprego para a família, que eles trabalham praticamente só a família aí, gera uma grana extra para todo mundo. Tá certo. E para a gente poder ir fechando já, projetos que ainda tem para Novo Horizonte no turismo, fora esses já mencionados, tem alguma coisa em vista aí de tentar alavancar novos caminhos? Então, manter tudo isso que a gente... Até brinquei com o Fabiano, falei, olha, se não for pra gente fazer alguma coisa diferente, eu acho que quem não quer trabalhar o ano que vem sou eu. Brinquei assim, porque a gente precisa de desafio, né? A gente não pode ficar acomodado. Aí ele falou, não, tem muita coisa pra gente fazer ainda o ano que vem. Então, assim, do que a gente faz, manter carnaval, rodeio e Natal, em termos de eventos, né? Em termos de projetos mais diretos, é a praia, que a gente tem que comprar o local, a área, e desenvolver todo o projeto. Tem um projeto também para a gente fazer a qualificação da mão de obra de bares e restaurantes, que, se Deus quiser, a gente consegue colocar em prática agora. Tem alguns outros projetos no sentido de locação das áreas de lazer de Novo Horizonte. A gente precisa transformar, já que a gente tem poucos hotéis, a gente precisa fazer que esses lugares, né, áreas de lazer, sejam colocados à disposição também para suprir essa demanda. Exato, das pessoas de fora. Então, assim, quando uma pessoa vem de fora de Novo Horizonte, o que ela está mais acostumada, pessoa que viaja, ela mais acostumada a fazer é entrar hoje em dia no aplicativo Airbnb, né, por exemplo. É difícil achar quem faça isso aqui em Novo Horizonte, né? Se você não tem as amizades no Facebook, tudo isso não vai aparecer talvez para você. Então a gente está vendo alguma forma de deixar isso mais acessível para as pessoas. Lembra do negócio do caso dos restaurantes, que teve um jornalista de fora daqui que veio cobrir alguma coisa? Falou, Novo Horizonte não pode nem pensar em subir, porque não tem um restaurante Sim. aberto, era um domingo, né? E a gente tinha 5 restaurantes abertos naquele dia. Só que como que a gente faz? A gente está vendo as estratégias de como fazer com que as pessoas que venham de fora tenham acesso a esses lugares. Essa informação, saber onde procurar de forma mais fácil e acessível. Porque assim, a gente tinha o Rancho do Português, o Pimenta Doce aberto, só que ficou na zona rural. Então como que a pessoa vai passar na frente e falar, um restaurante?
Não tinha como. Tinha o Piovani, que eu acho que todo mundo acabou indo para lá, que era o lugar mais visível. São Rafael. E tinha mais um restaurante aberto naquele domingo que depois a gente foi ver e estava aberto. Só que o pessoal não chegou a informação à população, a esse pessoal que veio de fora. Então, a gente está vendo como fazer com que isso chegue para todo mundo, essa informação. Algumas coisas que envolvem a diretoria de cultura também, para a gente poder ter uma galera ali que cante, dance, atue e que queira participar das coisas que a gente faz. Por exemplo, a parada de Natal era para ter muito mais pessoas ali na parada. E aí a gente vai em escola, vai na outra escola, chama a população, mas a gente ainda não conseguiu resgatar isso da gente ter grupos de dança, de canto, e que tenham um objetivo. Olha, vocês vão ensaiar isso aqui o ano todo, porque no final do ano vocês vão se apresentar lá no palco que vai ter na frente da igreja, ou vocês vão desfilar na parada de Natal, ou vai ter alguma coisa na Páscoa, ou vai ter alguma coisa no 7 de setembro, da gente ter o pessoal preparado para aquilo que a gente precisa fazer. Sim, nós fizemos também a festa junina aqui da Rádio Esperança, né? Nós fizemos um juninão da 105, e nós tínhamos o objetivo de colocar um pessoal para dançar a festa junina, para poder agregar movimentar, ao evento. Caracterizar, né? E nós não conseguimos. Né? Fizemos 2 anos e os 2 anos nós não conseguimos. É complicado, porque assim, quando você tem uma empresa... Se você não ensaiar o pessoal, juntar um pessoal voluntário para poder ensaiar, mas não tem aquele... Olha, eu queria um grupo para... Se não tu sai de fora, você não acha. Não acha. E é engraçado que dá muito certo isso em outros lugares. Por exemplo, vocês devem ter visto a Facmol, que veio para cá, aquela outra de Promissão, que veio agora no Natal, e tem uma outra lá de Promissão também muito boa, que já estamos vendo para o ano que vem, para eles virem também, né? Mas aí a gente não consegue fazer aqui. Como por aí o pessoal consegue? Né? Então a gente tem que ir vendo, estudando a forma que fizeram, para que a gente consiga desenvolver isso aqui também. E aí eu vou estar junto também, quero participar desse processo junto com a cultura. E fora, a gente está terminando agora o restauro do Matadouro Antigo, que vai ser o primeiro museu de Novo Horizonte, junto com a Concha Acústica, lugar para 500 pessoas sentadas em estilo auditório. Então, um lugar realmente para a gente fazer shows dentro do município. E o projeto que vem deve vir dinheiro do turismo para o ano que vem, para a gente fazer aí, talvez, a gente estou em dúvida agora, tem que levar isso para o Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo, da onde a gente empregar esse dinheiro. Ou lá na Lagoa, para a gente realmente fazer o outro lado da Lagoa, né? Ou talvez a gente mexer alguma coisa na frente ali da igreja, para a gente ter aquele espaço mais bonito para essas comemorações de final de ano, para que a gente consiga ter um lugar mais apto para receber a população e tudo mais. Dentro dessa parte de projetos também, passamos pelo Contur, Conselho Municipal, né, como eu disse, e talvez a gente abra agora, logo no começo do ano, a possibilidade da gente colocar lá na Lagoa, em cima do aterro, alguns food truck. Então, vai depender do quanto a gente vai conseguir construir um banheiro ali, masculino, feminino e PCD, e fazer aquilo que a gente imaginou, né? Colocar ali 5 a 6, até 7, acho que cabe, trailers, não de forma definitiva, porque tem um outro projeto para praça de alimentação, só que está faltando isso ali. Um lugar que venda, sei lá, um lanche, um churrasquinho, uma cerveja, uma água de coco, né, para o comércio girar ali também. Tanto é que esse ano a gente não fez nada ali. Tá certo que ainda faltam crescer aquelas plantas e tudo, as árvores que nós colocamos ali. O ano que vem eu estou meio que prometendo que a gente vai iluminar a lagoa. Mas a gente não fez também porque ali não tem nenhum comércio, né? Não tem uma estrutura para receber a população.
Então, ano que vem, talvez a gente tenha um pouco mais de tudo isso pronto e, quem sabe, vai para lá. A gente conseguir iluminar ali, as árvores crescendo, o povo parando de quebrar as árvores, e elas fiquem grandonas ali e a gente consiga fazer toda uma iluminação. Tá certo. Fernando, muito obrigado por ter participado com a gente aqui. A gente é assunto que daria para fazer tranquilamente mais uns 2, 3 podcasts para cada projeto, para cada, tem muita... para cada possibilidade que a gente vê no turismo em Novo Horizonte, porque ainda é muito cru, vamos dizer assim, né? Porque tem muita coisa para explorar e para crescer. Então há infinitas possibilidades e a gente tem ainda teria muita coisa para falar. Mas muito obrigado por ter participado com a gente, por ter falado um pouquinho para a gente sobre a sua história e sobre o turismo aqui de Novo Horizonte. Que é isso, eu que agradeço. E estou sempre tentando, Thiago, mostrar para o pessoal que turismo não é só quando a pessoa está fazendo lazer. O turismo, de uma forma geral, quando a gente pensa no desenvolvimento, tem que ser na forma econômica. O quanto eu vou ganhar de dinheiro fazendo aquilo ali. Essa sempre a primeira preocupação. Depois todo mundo tem lazer com a segunda parte. Mas agradecer a todo mundo e assistam aí. Tá bacana, não tá? Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado também você que nos acompanhou até aqui, que esteve com a gente nessa conversa, acompanhando esse bate-papo com o Fernando e conhecendo um pouquinho mais sobre a história dele e do turismo de Novo Horizonte. Muito obrigado também ao nosso patrocinador, a Solarpool, por estar com a gente também em mais esse episódio. A Solarpool, para quem não conhece, o telefone para contato é o 17 99606 1932. É você colocando energia solar, economizando para a sua casa, para a sua residência. Ou passe por lá. O pessoal vai te dar todas as orientações sobre o seu projeto, sobre o que você precisa, sobre o que você pode fazer e as possibilidades que a energia solar te proporciona, tá certo? A Corona Junqueira, 785 no centro de Novo Horizonte, é a Solarpool compartilhando energia. E não esquece, né? O nosso podcast está aí à disposição para você e outros episódios também. Curte o nosso episódio, aciona o sininho aí para você estar sendo sempre avisado quando tem novos programas para você, tá certo? Muito obrigado por estar com a gente em mais uma esta edição.